volta a ser um dos temas do dia, a herança de Marco Paulo, que continua por dividir. Eduardo Ferreira, mais conhecido por Dudu, herdeiro de 10% dos bens do cantor, contou hoje no programa Olá, Bom Dia que continua tudo por resolver. O bombeiro de Braga confessou que vai avançar para tribunal já em setembro, para tentar ver resolvida toda a situação. Vamos ver o que disse Eduardo Ferreira no programa de hoje do Olá, Bom Dia. Quero que esteja tudo claro em cima da mesa e já está, e vamos, e acabou. O que é meu é esta parte, o que é meu é aquela parte e acabou. Eu só quero a verdade, não quero mais nada. Claro que seja feita à vontade daquilo que o Marco Paulo quis deixar. Agora o Ricardo Martins Pereira tem uma pergunta para te fazer. Sim. Tu alguma vez guardaste alguma prova efetiva de, por exemplo, quanto dinheiro é que o Marco Paulo tinha nas contas? Porque a parte do património é relativamente fácil de apurar, não é de hoje para amanhã que se vende uma casa ou o que quer que seja. Portanto, as propriedades é relativamente simples de chegar lá. A questão aqui será mais a questão das contas bancárias. Tu, para lá daquilo que tu viste, tu tens efetivamente alguma prova, algum print que fizeste dos valores que estavam lá? É isso que eu ia dizer. E o Marco Paulo chegou-me a falar, mas como eu nunca quis, mostrou-me, nunca pensei que ia ser dele, por isso eu nunca guardei nenhuma prova, nada disso, nem queria tirar fotos, e ele falava-me de valores. Chegou-me a falar de valores, não tenho nada respeitado, mas tenho muita mensagem que ele me mandou, que falávamos, que trocávamos, estas coisas todas. Agora, e eu nunca ia guardar um print de uma coisa que eu nunca pensei que ia ser herdeiro, por exemplo. Posso só dizer uma coisa? Rápido. Com todo respeito ao Sr. António Coelho, é que eu acho que ele acha-se que é o dono daquilo tudo, o património todo, pronto. Bem, Ricardo, esta foi uma pergunta pertinente de Ricardo Romadinho. Foi, embora fosse de esperar que, de facto, o Eduardo, não sabendo quais eram as intenções do Marco Paulo, até porque o Marco acho que brincou com a situação, mas nunca lhe disse efetivamente, atenção, que tu estás no testamento. Portanto, claro, como qualquer pessoa de bem, o Eduardo não fotografou, não ficou com nenhuma cópia de nada, porque achava que aquilo não lhe pertencia. Faz-me imensa confusão. Fazem 2 anos que o Marco morreu, esta história continua por resolver. Que pessoas são estas que continuam a não respeitar o trabalho da vida de uma pessoa e, acima de tudo, a vontade dessa pessoa, a única vontade que ela deixou expressa para depois da sua morte? Concorde-se ou não se concorde, nós já debatemos tanto este assunto aqui, continuam-me a fazer confusão que ao final de quase 2 anos a vontade de uma pessoa que trabalhou uma vida inteira continua a não ser respeitada, independentemente daquilo que o António Coelho e do Marquinho, independentemente daquilo que eles achem ou da pena que eles possam ter desta decisão do Marco, é a decisão do Marco, ponto. Isto já tinha que estar mais do que resolvido, porque 2 anos que estão quase a passar e nós não estamos a falar da carreira do Marco Paulo, do legado que o Marco Paulo deixou, nós continuamos a debater a falta de entendimento de uma decisão que dizia respeito ao Marco e que não é respeitada. Isto é nojento. Teresa, isto parece ser um caso que não tem fim. Estamos há 2 anos, como o Ricardo dizia, estamos há 2 anos nisto e parece não ter solução. Tanto que, neste momento, temos aqui uma afirmação do Eduardo a dizer que, em setembro, vai meter estas pessoas em tribunal. Eu já tinha ouvido falar, já o tinha ouvido falar sobre esta possibilidade de ir para tribunal. Não sei se ele diz isto para ver se as coisas andam mais rapidamente, não sei se irá para tribunal ou não. Já ouvimos várias vezes, tens razão. Várias vezes, esta não é a primeira. Portanto, não sei se é para acreditar ou não, ou se é só uma vontade da parte dele, não sei. O que eu acho triste, no seguimento do que disse o Ricardo, é que o Marco Paulo continua a ser falado desde que morreu até nestes já passados 2 anos, sempre por este motivo tão triste, não é? Esta discussão, que era uma coisa que ele não queria, entre os herdeiros, que eram os herdeiros que achavam que eram únicos, e este herdeiro, que foi o Marco Paulo, que o escolheu, e continua esta história assim, e sempre que se fala de Marco Paulo, fala-se deste assunto, em vez de se falar dos momentos bons da música dele, das coisas positivas, do grande artista que ele foi, do que representou nas nossas vidas as músicas dele, que são uma espécie de uma banda sonora, e nunca se fala dele com alegria, fala sempre disto como se estivesse paralisado e não se passa adiante. Por isso é que eu acho que isto devia ser resolvido de uma forma ou outra, mas provavelmente fazendo a vontade ao testamento do Marco Paulo. Todo o dinheiro transferido
transtorna as pessoas, esta é uma realidade, não é? É uma pena, é uma pena. Daniel, o Marco Paulo era uma pessoa discreta. Nós pouco sabíamos da vida dele, ele só levava lá em casa os verdadeiros amigos, era uma pessoa discreta, pouco se falava da vida pessoal dele. Não acha que, de uma certa forma, este Eduardo Ferreira também lhe falta ao respeito por estar constantemente a falar da vida de Marco Paulo e não fala da vida profissional, fala muito da vida privada? De momentos que o Marco Paulo não partilhava com ninguém. Claro. Naturalmente. Bem, eu, desde que começou esta disputa, e acho que a Teresa lembra-se bem disso, eu fui sempre a pessoa que disse isto não vai ficar resolvido. E fui contrariado muitas vezes naquilo que ia dizendo. Eu disse não vai ficar, mas porquê? Não é por nada, é porque aqueles que são os herdeiros, que se consideram os herdeiros legítimos, que não têm qualquer ligação com esta pessoa, acham que não têm que dividir nenhum património com uma pessoa que não faz parte daquele meio. Porém, há um desejo expresso, como disseste tu, Ricardo, do Marco Paulo, e a partir daí isso tem que ser respeitado. Mas eu acredito que a própria família, portanto, que é a família direta, que é o Tony, que é o miúdo, o afilhado, também possam pensar até que ponto é que esta pessoa, estou a dizer tudo alegadamente, não poderá ter coagido de alguma forma o Marco Paulo a fazer isso, a encantá-lo de alguma forma para que ele pudesse fazer essa doação. Tudo isso passa na cabeça das pessoas, não vale a pena pensarmos que não. E é por isso que isto depois também não anda. Por outro lado, também já percebemos que o património anda um bocado espalhado por muito sítio, quer dizer que é um bocadinho difícil. Já foi espalhado. Não te quero contrariar, mas deixa-me dizer uma coisa. Marco Paulo disse muitas vezes em vida, e eu cheguei a saber isso, eu sou muito feliz em Braga. Por isso, ele era feliz em Braga, ele confiava, e tenho a certeza que ele confiava neste Eduardo. Mas o Tony sabia disso? O afilhado sabia disso? Sabiam. O que não sabiam é que ele não ia deixar os 10%. O Eduardo chegou a ir lá à casa, é só isso que eu estou a dizer. Despediste de Marco Paulo. Agora, isto dos 10%, eu presumo que tanto o Tony como o Marquinho não sabiam. Mas Zé diz. Olha, sabiam do testamento, é evidente que sabiam, e como é evidente que sabiam desta relação, porque o Dudu visitava a casa e muitas vezes foi expulso da casa, foi empurrado para fora da casa, sabiam a relação que existia de amizade entre os dois. Há aqui um ponto importante que é, e eu percebo o que a Teresa quer dizer, de nós lembrarmos Marco Paulo de outras coisas, mas Marco Paulo sabia que esta guerra ia acontecer. Sim, e disse mesmo ao Eduardo, prepara-te para a guerra. Portanto, ele sabia que isto ia estourar. É isso que ele disse. Sim, e ele sabia que isto se disse ao Eduardo, e eu acredito nas suas palavras. Portanto, quando passa essa mensagem, ele sabia que isto ia estourar e sabia que isto não ia ser um processo fácil. Em relação ao Tony, eu também entendo que foi a pessoa que esteve ao lado dele a vida toda, foi ele que, se alguém construiu fortuna... É isso que eu ia dizer, se alguém fez construir fortuna foi efetivamente António Coelho, mais conhecido por Tony, mas há aqui um facto, estamos a falar de 10%. Eu acho que os 90% dava perfeitamente para fazer jus a tudo aquilo que António fez e que fazia jus à vida e ajudaria a vida do afilhado. Aqui o que está a acontecer com o Eduardo não é justo, porque não só ele não está a tirar gozo daquilo que era suposto ficar em herança, como está a perder dinheiro todos os dias, efetivamente, com os processos onde se envolveu, com aquilo que tem gasto em tribunais, etc. Aquelas pessoas também, por outro lado, desde que isto começou, que era o que o Duarte estava a dizer no início, que o Marco Paulo sempre foi uma pessoa muito privada. E é verdade que desde que se conheceu este senhor, o Eduardo Ferreira, não é? Sim, Eduardo Ferreira. São entrevistas, capas de revista, entrevistas para as revistas. Eu andava sempre a falar disso e o resultado está aqui. Claro. Nós não ouvimos uma entrevista do Tony, não vimos uma entrevista do afilhado, que são as pessoas mais diretas. Talvez tenha razão para não fazer isso, nada. Nem vais ouvir porque achas que há perante aquilo que nós estamos a assistir, há interesse em que o António se venha justificar? Não, mas desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Houve lá. Houve um interesse geral em saber quem era o Eduardo
porque é que isto tinha acontecido, todos nós ficámos muito curiosos. Tá bem. Depois, há alturas houve, e eu disse isso aqui, e disse Ele já isso ao podia Eduardo, ter-se recolhido que o Eduardo, em houve relação a alturas entrevistas. em que apareceu demais e falou demais. Eu acho que ele próprio também já tem hoje em dia Esta noção disso. entrevista, por Isso exemplo, foi nesta onda, é demais. demais. Esta hoje é demais, porque o que se ele viesse Não, dizer... eu fui esta para já não tribunal. acho ele- mais. eu acho Não, esta eu acho. completamente mais. Que é, eu acho. Eu depois continuo- em setembro vou para tribunal. Estas mortes anunciadas é que são... eu acho que este continuo cansaço- a dizer que estes assuntos são para resolver em família. Claro que são, E, não mas vi- isso é e o que realmente eu não sei aqui de vocês quem é que disse que ele já estava a dar entrevistas demais. Evidente que sim. Eu disse. Dissemos todos. Mas só te lembrar uma coisa. Muito rapidamente, que temos de passar Sim. para outro tema. Não, só para te dizer, se lembrarmos como é que isto começou porque havia uma fortuna incalculável. Sim, gigantesca, Eram que milhões falava-se. e milhões e milhões de euros e eram propriedades nos Estados Unidos, em Paris, no Algarve, etc. depois que a afinal montanha pariu uma doninha. uma E depois montanha sabe, pariu um rato. e sabe bem Exatamente. aparecer tantas vezes na imprensa. Bem,